E esse é o penúltimo capítulo da primeira temporada do Detetive Astral. Mas a gente já vai emendar outra temporada logo, tá? Pode ser que dê 1 ou 2 semanas de gap apenas, mas eu acho que nem isso. Vamos ver o que vai acontecer hoje com o Chris. Já vou avisar que vai ser muito chocante e inesperado, tá? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto, como diz o Roberto Frejá. Meu nome é Luciano Milici e esse é o Detetive Astral. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui é o penúltimo. Nós teremos aí o último e depois vamos dar um gap talvez de 1 ou 2 semanas e já vamos embarcar na segunda temporada, tá bom? Porque relatos do Cristiano, o Detetive Astral, não faltam. Mas esse aqui especificamente é muito chocante e inesperado. E eu quero saber o que vocês acharam. Vamos pro relato rapidinho, tá bom? Vamos lá. Eu estava completamente desesperado, arrasado. Minha mãe tinha sido levada por Tiago, que poderia matá-la a qualquer momento. Eu não conseguia retornar ao meu corpo e agora o coruja estava me convocando. As vitórias daquele dia tinham sido completamente apagadas. A sensação que pairava no ar era péssima. Tentei me segurar para não ir ao coruja. Tentei bloquear o comando dele, mas ele usou um efeito draga em forma astral e eu fui lançado rapidamente para a presença dele. Ele estava cercado dos muitos seguidores dele. Tudo estava alterado para o lado negativo, devido ao seu péssimo humor. Tudo estava sombrio, frio, cheio de névoas, e assim que eu cheguei ele já foi gritando comigo, de joelhos. Eu tentei argumentar, coruja, E ele repetiu, de joelhos. E não é coruja, me chame de mestre. Estranhamente, sem que eu quisesse, a minha forma astral se ajoelhou, como se fosse obrigada. Todos os presentes riram. Então o coruja falou, você me desobedeceu de maneiras que poucos fizeram até hoje. De todos esses que me desobedeceram, nenhum até hoje saiu vivo, mas nem todos morreram. Alguns ficaram presos a universos de bolso, com o meu rosto estampado em todas as pessoas, uma prisão particular. Nessa hora eu não falei nada, eu sabia que seria mais fácil ficar quieto e implorar para continuar vivo do que tentar discutir. E já pensou se ele me mandasse para um universo de bolso onde todo mundo tinha a cara dele? Ia ser um inferno. Então ele continuou. Você atacou inutilmente aqueles seres só para livrar seus amigos inúteis. Você desfez a turma do cemitério sem a minha ordem. Você me deu mais prejuízo político e estrutural que muitos inimigos. Ele gritava e eu sentia o hálito astral dele que vinha de quilômetros e quilômetros, na verdade anos-luz astrais de distância. E aquele hálito impregnava e apodrecia tudo ao redor. Ele estava muito nervoso e a plateia dele queria ver a minha morte. Ele falou, porém, Chris, como eu lhe falei, eu preciso de algo de você. Preciso me unir a você. Isso mesmo, meu povo. O Cristiano será meu novo hospedeiro pelas próximas décadas. Todos se espantaram. Alguns até vaiaram, e eu respondi, hospedeiro? Como? Você já não tem um hospedeiro? Ele riu e falou, claro que tenho, mas aquele corpo físico desgastado logo será desprezado e morrerá.
Eu preciso de alguém jovem e saudável, mas que tenha experiência em viagem astral. Você continuará sua vida desperto, mas todas as noites, quando dormir, serei eu que estarei ativo. Sua consciência será completamente absorvida pela minha. Eu comecei a tremer e até perguntei algo redundante, algo que ele já havia explicado. Mas eu vou morrer? E o coruja explicou: não, mas também não vai ficar vivo. Apenas se eu deixar o seu corpo. É quase como uma possessão, mas eu faço isso há milênios e não há acoplamento astral. Eu absorverei a sua consciência e durante o dia você será você mesmo, exceto quando eu precisar assumir a sua personalidade e também o seu corpo consciente. É normal que o seu corpo se desgaste mais depois da gente se unir. Você poderá, inclusive, ficar doente ou envelhecer precocemente, mas isso são os efeitos colaterais da grandiosidade e da honra de hospedar o coruja. Todos aplaudiram. Alguns ficaram gritando: leve a mim, mestre, eu quero, eu aceito, por favor, tome a minha consciência. O coruja fez sinal para que todos se calassem, então sentenciou: o processo começará agora. Nessa hora eu interrompi: espera, é que eu preciso resolver um problema. Minha mãe foi levada pelo Tiago, eu preciso resolver e... O coruja me interrompeu: cale-se. Sua escola não é nada, seus amigos não são nada, sua mãe não é nada. Esqueça tudo isso. Sua mãe está nesse momento em um carro com o Tiago. Ele, na forma astral, está dominando ela. Ele vai fazer com que ela dirija para algum lugar perigoso e então a fará ter um ataque cardíaco para bater o carro. Nosso problema, Cristiano, é outro. Eu e você temos que nos unir agora. Eu notei que desta vez seria o meu fim. Sem Amélia, sem meus amigos, sem o estranho e sem ninguém para ajudar, eu seria o novo coruja, e isso significaria não ligar para minha mãe, e ela morreria. Então, chegaram duas ajudas inesperadas. Um rapaz da turma do cemitério e aquele pai de família que eu havia ajudado a livrar a filha dele de um ser que estava sobre ela. Ambos chegaram juntos e se colocaram à minha frente para me proteger. O coruja ficou parado, esperando o ataque. Então os dois flanaram rapidamente em direção ao coruja como uma bala. Só que o coruja estava muito distante. O ser, então, deu um leve sopro. Isso mesmo, o coruja apenas deu um leve sopro, quase quando assopramos um dente de leão. Imediatamente, aqueles dois espíritos amigos foram se desfazendo, como se fossem feitos de cinzas. Deve ter doído muito em seus corpos físicos também, porque ambos gritaram e se debateram muito. Em seguida morreram. O poder do coruja era algo incomensurável. Eu me ergui, deixei de ficar de joelhos, e o coruja alertou: nem tente me atacar, Cristiano. É raro eu me interessar pelo corpo de alguém e ver que essa pessoa tem afinidade astral para conter o meu poder. Isso eu gostei em você. Se eu precisar matá-lo, será um desperdício. Eu respondi: não, mestre. É exatamente sobre isso. Eu quero lhe dizer que nesse momento eu estou preso na minha cama com uma agulha enfiada no braço e sem possibilidade de despertar. Só estou lhe contando para que o senhor não se assuste ou seja prejudicado. O coruja ficou uns instantes em silêncio, como se verificasse a veracidade da informação. Em seguida falou: você tem razão. Obrigado pela sinceridade. Faremos assim. Eu darei uma carga em você agora e você despertará imediatamente. Depois que despertar, retire o que está no seu braço e dedique uns 15 minutos para se recuperar fisicamente. E depois se desdobre novamente, porque assim que você sair novamente do corpo, eu vou te trazer para cá, imediatamente. E aí a nossa mescla
começará. Agora vá!" Assim que falou isso, o coruja emitiu uma espécie de onda de seus olhos, e quando aquelas ondas me atingiram, eu rapidamente despertei na cama. Era a tal carga que ele falou. Agora eu sabia que não poderia sair do corpo mais. Do contrário, eu seria unido ao coruja. Então pensei que as únicas pessoas que poderiam salvar a minha mãe seriam Amélia e meus amigos, que agora estavam livres daqueles demônios parasitas. Sem nem colocar o meu uniforme, com a minha roupa normal mesmo, corri para a escola. O caminho era muito longo, então eu tive que pegar algum dinheiro em casa e tomar alguns ônibus no trajeto. Chegando no colégio, os portões já estavam fechados por causa do horário, já tinha começado as aulas. Então, entrei pela portaria. A atendente não queria me deixar passar. Eu gritei que eu precisava desesperadamente falar com a Amélia, mas ela alegou que eu estava sem uniforme e as aulas já haviam começado. Mesmo assim, eu gritava desesperado. Sem conseguir o que eu queria, eu dei uma volta no quarteirão para tentar encontrar um portão ou um muro, um portão aberto ou um muro baixo para eu invadir a escola, mas foi em vão. Não tinha nenhuma chance. Minha mãe estava com os tempos contados e eu não conseguia fazer nada. Decidi voltar para a portaria e tentar implorar para a moça chamar a Amélia, pelo menos. Eu estava todo suado e cansado, desesperado. Para minha surpresa, quando eu retornei, a atendente já não estava mais na portaria e a porta da entrada estava aberta. Eu aproveitei aquela sorte e entrei no colégio. Com cuidado, olhei para os lados e segui pelos corredores em alta velocidade, buscando a sala da Amélia. No caminho, eu não acreditei no que eu vi. Dani, a garota que eu era apaixonado, estava em pé, encostada, próxima à nossa sala. E o garoto veterano, aquele garoto, estava perto dela, falando bem próximo do rosto dela, quase encostando os lábios nela. Ele parecia estar muito interessado e ela parecia estar esperando. Eu passei por eles e fui em direção à sala da Amélia, mas não sei explicar. Eu não aguentei e eu voltei. Sem pensar instintivamente, eu entrei no meio deles e levemente empurrei o rapaz para trás, logicamente de uma maneira suave. Então me virei para a Dani, segurei o rosto dela e sim, eu a beijei. Foi o meu primeiro beijo. Foi incrível e maravilhoso. Eu estava preocupado e desarrumado, mas eu sabia que poderia deixar de ser eu em breve. Então, eu fiz o que deveria fazer. Beijei a menina por quem eu era apaixonado. Afinal, em breve talvez, o Cristiano nem existisse mais para fazer isso, e eu teria, onde quer que eu estivesse, uma boa memória da Dani. Dani ficou me olhando sem entender, mas visivelmente satisfeita. Ela esperava por aquilo há muito tempo. O rapaz entendeu que havia perdido, pegou seu skate e saiu, levando-o nas mãos mesmo, saiu para outro lado sem falar nada. E eu retomei a minha busca por Amélia. Cheguei e consegui finalmente encontrá-la em sua sala. Assim que empurrei a porta, Amélia se levantou, feliz, e veio me abraçar. Ela disse: "Cris, meu menino, meu herói, te procurei na sala de aula hoje e fiquei triste por você ter faltado, mas estou muito feliz de você estar aqui agora." Eu retribuí o abraço, mas Amélia percebeu que eu estava preocupado com outra coisa. Eu desabei em chorar. Era muita coisa para explicar, muitos e muitos dias de aventuras, a turma do cemitério, o coruja, o estranho, os demônios, o mal antigo. Não daria tempo de falar nada agora. Por isso eu só falei: "Amélia, você precisa ajudar a minha mãe. Só você pode." Levei uns 5 minutos e expliquei a ela em detalhes o fato de minha mãe estar em perigo e eu não poder sair do meu corpo. Amélia ouviu tudo com calma. Era maravilhoso tê-la de volta, seu olhar, sua positividade. Amélia segurou minhas mãos e disse: "Cris, fica calmo. Vai dar tudo certo. Vou resolver para você." E eu perguntei aliviado: "Tem certeza?" Ela então respondeu algo que eu nunca mais esqueci e eu levo para a minha vida inteira.
Ela disse: tem que dar certo. Não temos outra opção exceto fazer o que tem que ser feito. Hoje, pode parecer palavras vazias de coach, mas só quem passou por situações extremas sabem o peso e a sabedoria desse conselho, por isso eu vou repetir. A Amélia me disse: tem que dar certo. Não temos outra opção, exceto fazer o que tem que ser feito. Sem saber, essa tinha sido a filosofia usada no beijo que eu tinha dado em Dani alguns minutos antes. Eu fiquei tranquilo e aliviado pela segurança da Amélia. A Amélia era uma força protetora, uma amiga, uma segunda mãe, uma pessoa ultra experiente no mundo astral. Se alguém podia resolver tudo, era ela. Assim que saímos da sala da Amélia, aconteceu. O tiro passou raspando em mim e acertou a Amélia, que caiu no chão. Ao meu lado, vertendo grande quantidade de sangue, ela gemia de dor. Ela parecia não entender o que tinha acontecido. Seus olhos estavam arregalados, olhos que, por sinal, começaram a perder o brilho a cada segundo. Eu me agachei para socorrê-la, então ouvi outro tiro que passou por mim e marcou a parede na frente. Eu olhei para trás para ver a fonte dos tiros e vi o irmão da Dani. Ele estava vestido com uma calça militar e camiseta preta. Ele estava com uma arma na mão direita e uma grande mochila verde na mão esquerda. De óculos escuros, ele procurava vítimas para matar. Os disparos fizeram muitas pessoas colocarem a cabeça para fora da sala de aula e, ao verem o atirador, fecharam as portas desesperadas, esperando a hora da execução de cada uma. E esse rapaz, o irmão da Dani, gritava: vocês vão todos morrer, vão todos pagar pelo que me fizeram, e fizeram também com pessoas como eu. Meninas que me ignoraram vão pagar, meninos que me trataram mal, todos vão sofrer, os bons costumes vão voltar. Eu sou o anjo da moralidade. Eu me joguei para trás e voltei para a sala da Amélia. Deixei a coitada jogada no chão lá fora e tranquei a porta da sala dela. Era o jeito. O atirador não ia perder tempo com quem já tinha sido alvejado. Eu entendi o motivo da porta da escola estar aberta depois que eu dei a volta no quarteirão. Provavelmente, ele havia chegado e obrigado a atendente a abrir a porta para ele. Talvez ela estivesse morta ou presa em algum banheiro. Nesse ponto, passei por 3 estágios terríveis. Primeiro veio uma grande depressão. Uma tristeza imensa e profunda tomou conta de mim, e eu soube que tudo daria errado, que eu não tinha sorte na vida e havia sido desamparado pelo destino. Segundos depois eu senti revolta, e a revolta dizia que eu não cresceria jamais, eu não me casaria, eu não teria amigos, não ficaria mais com a Dani, minha mãe morreria nas mãos do Tiago e tudo daria errado. Não sei quantos mais o irmão de Dani mataria. Era fim. O terceiro estágio que me veio foi o da aceitação. Eu me resignei. Era assim que tudo deveria ocorrer e assim que tudo ocorreria invariavelmente. Nessa hora, me lembrei do estranho. Ele havia prometido que nós nos encontraríamos e que ele ainda me treinaria. E ele não mentia. Talvez ele apenas se enganou e isso nunca mais ocorresse. Porém, eu lembrei do estranho dizendo que tudo isso era pequeno na minha vida. Todos esses dias e acontecimentos eram só um aprendizado breve. Eu lembrei da necessidade de termos força moral, força intelectual e força de vontade. Eu sabia que a minha moral ainda estava muito fraca e o meu intelectual precisaria de desenvolvimento. Porém, eu sabia e tinha certeza que na questão de força de vontade, ninguém me parava. Eu era imparável. Então eu repeti a mim mesmo a frase dita por Amélia segundos antes. Tem que dar certo. Não temos outra opção exceto fazer o que tem que ser feito. Então, fiz o inesperado. Me joguei no sofá da sala da Amélia, respirei fundo
E isso mesmo, eu me desdobrei. Assim que saí do corpo, eu me vi no corredor, perto do corpo de Amélia. Pude notar que ela ainda estava viva, pois seu corpo astral estava dormindo ao lado do corpo físico. Mas o fio de prata que liga o astral ao físico estava quase se rompendo, ou seja, minha tutora tinha pouco tempo para ser socorrida. Na minha frente estava o atirador. Ele veio andando e passou por mim sem me ver. Eu pude notar o demônio que o controlava. Esse demônio estava muito raivoso, estava com grande ódio de mim, a ponto de sorrir sarcasticamente e mostrar que ele venceria no final. Então eu convoquei a Lunar para acertar o atirador, mas a bolinha o atravessou. Antes que eu enviasse a bolinha para acertar o demônio, de um banheiro à frente, eu ouvi 2 vozes infantis pedindo socorro. E o atirador estava indo naquela direção, então eu flanei até lá antes que o atirador chegasse. Entrei no banheiro e havia 2 crianças pequenas tentando abrir uma janela. Eu me concentrei muito, fiz um grande esforço mental para densificar a minha massa espiritual em algo físico. E assim eu tentei abrir a janela para eles. Olha só, por incrível que pareça, eu consegui. Eu havia feito como o estranho fazia. Eu tinha me densificado. A janela se abriu e as 2 crianças subiram e fugiram. Antes de saírem, me agradeceram. Eu estranhei. Ué, elas estavam me vendo? Então eu olhei no espelho do banheiro e realmente havia um reflexo. Era um reflexo meio fraco, meio difuso, meio embaçado. As crianças provavelmente não ligaram para isso por causa do nervosismo, mas qualquer um que me visse diria que eu era um fantasma. Eu dei graças a Deus. Agora era a hora de enfrentar e vencer o atirador, para em seguida ir salvar a minha mãe do Tiago. Saí do banheiro e fiquei em frente ao atirador. Assim que ele me viu, ele parou. Eu sorri. Ele engatilhou a arma e apontou para mim. E eu pensei, agora vai começar uma batalha muito interessante. Só que nesse instante, eu fui novamente tragado para a corte do Coruja, de uma maneira irresistível. Lá, assim que eu apareci, o Coruja sentenciou. Pronto, Cristiano. É chegado o momento de eu absorver a sua consciência e nós 2 sermos um só. E esse foi o penúltimo relato da temporada. O que você achou? Agora já era, né? O que aconteceu com a Amélia, gente? E a mãe do Cris? Será que dá tempo de salvar ainda? Olha, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações nesse que é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o canal com mais relatos canônicos e oficiais, porque aqui, parafraseando o Frejá e o Barão Vermelho, o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.